Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Eu tô fazendo essa live bem rapidinho, desculpem se estiver ouvindo barulho externo. Essa live ela é bem breve, é para comentar com vocês algumas oportunidades para o semestre que vai iniciar agora em 2024. Para vocês, meus amigos que já me acompanham há algum tempo aqui, tenho amigos que me acompanham de Nova York, do Texas, de diferentes partes dos Estados Unidos, Europa e outros países e continentes. E o que acontece, gente? Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de entrevistar um brasileiro que atualmente mora com a família no Canadá e já fez a matrícula dele. E ele estava comentando algo comigo que eu achei bem interessante para compartilhar com vocês que me acompanham aqui. Geralmente a gente tem a ideia, falando primeiro com os brasileiros que moram fora e já vou falar com os brasileiros que continuam no Brasil. Mas, por exemplo, às vezes nós temos uma ideia, a gente pode criar a seguinte ideia: se eu mudar de país sem falar o idioma, quando eu chegar lá eu aprendo e vai dar tudo certo. É uma ideia otimista, é possível, mas às vezes pode ser que não. Que você chegue lá nos Estados Unidos, no Canadá, e você vá para a Argentina, para o Chile, para a Espanha, e você dê de cara com uma realidade de dificuldade, porque você não se preparou com antecedência. Então você vai ter que conviver ali naquele novo idioma sem ter uma bagagem, uma experiência. E às vezes, gente, se torna uma experiência um pouquinho sofrida, porque cada um aprende de um jeito e nem todo mundo pega tão rápido assim um novo idioma. E onde que eu quero chegar com isso? Esse meu novo aluno, ele comentou comigo o seguinte, que lá na cidade dele, embora ele esteja no Canadá, um país de língua inglesa, no dia a dia ele trabalha com brasileiros, então ele acaba usando mais o português, e na igreja que ele frequenta, ele também assiste em português. Está errado fazer isso? Não, mas acaba limitando um pouquinho do acesso ao inglês. E daí a gente percebeu na nossa entrevista, que eu sempre faço uma entrevista com os novos alunos, é até uma curiosidade para quem não sabe como é que eu faço na pré-matrícula dos alunos. Então, primeiro eu marco um horário com você, faço uma entrevista para entender as suas necessidades com inglês ou com espanhol ou com português para estrangeiros. Eu te escuto, faço toda uma análise, faço um teste de nível com você para ver quanto você já sabe ou quanto você precisa aprender daquele idioma-alvo. Então, a gente faz toda uma preparação para só então depois fazer a sua matrícula no nível correto. E fazendo o teste de nível dele, nós tivemos um diagnóstico interessante. O aluno, ele dominava nível A2, ou seja, nível básico, bem, a leitura e a escrita, porque são as habilidades que ele no momento mais se expõe. Quando ele sai na rua, que ele vai atravessar uma rua, ele vê as placas em inglês, então ele está lendo, não é isso? E talvez quando ele usa uma mensagem no WhatsApp ou quando ele usa os aplicativos lá, que tem muita coisa que você resolve pelo aplicativo, ele está lendo inglês. Mas está faltando o que para ele? O listening e o speaking, que é outra curiosidade, pessoal. Geralmente, nós vamos desenvolver primeiro duas habilidades, a escuta e fala ou a leitura e escrita. Mas é possível lapidar e ter uma boa habilidade nas quatro? É possível. É possível falar bem, ouvir bem, ler e escrever bem no idioma. Mas para isso você precisa de ajuda, né? E a ajuda profissional ela é essencial. Então, fazendo o teste nível dele, eu percebi isso, que ele já dominava a escrita e a leitura, mas tinha dificuldade para falar o inglês e ouvir e entender. Onde que eu quero chegar com essa live, gente? É o seguinte, conversando com esse aluno, ele me contou isso, né? Que embora ele já esteja quase um ano morando fora, no Canadá, ele ainda não tem confiança para falar o inglês. E é aí onde a nossa ajuda enquanto profissional entra, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês com essa live? Morar fora é bom? Mas não é... O fato de você mudar de endereço não vai automaticamente lhe dar de presente a fluência. Você precisa continuar estudando e se esforçando. E às vezes tem uma variante, gente. Com a minha experiência atendendo brasileiros no exterior, o que acontece? Às vezes você se empolga e vai lá se matricular num curso de inglês no seu país. É muito legal.
mas lá você vai ter mais, você não vai ter tanto professor brasileiro, você vai ter mais professor estrangeiro que às vezes domina, às vezes não, eles dominam o inglês porque eles são nativos, mas às vezes não tem a didática para ajudar você, brasileiro. Talvez eles vão usar uma técnica que seria mais interessante você estudar com eles quando você já estivesse no nível avançado. Aí o que que vai gerar no aluno? Frustração. Poxa, eu me matriculei aqui no Canadá na escola, eu não estou entendendo nada. Eu estou aqui em Nova Jersey, eu fui para aula, não aprendi nada. Por quê? Porque você está procurando nativos quando você ainda não está preparado para ter uma aula com nativo. E nem sempre o fato do professor ser nativo quer dizer que é melhor. Esse professor tem didática, e aqui não estou criticando os professores nativos, porque eu tenho amigos professores nativos, mas essa pessoa ela tem didática? Ela prepara bem a aula? Ela sabe te atender? Porque não é a gente só falar o idioma, tem que ter uma didática, saber ensinar. Então, você que está me assistindo, que está fora, no exterior, que sente essa angústia de já estar há meses ou anos fora e ainda não domina o idioma local, inglês ou espanhol, estou com vagas para início imediato agora em janeiro. Por exemplo, a turma que mora no Canadá atualmente estão com 2 horas a menos que nós no Brasil, então consigo me adaptar ao seu fuso horário. O pessoal de Nova York, que estão 2 horas a menos atualmente, também tenho vaga. Pessoal lá do Texas, que estão 3 horas a menos, também tenho vaga. Europa, certo? Então, eu consigo atender todos vocês. Mas, para isso, eu peço que procurem conversar comigo agora, já em dezembro. Por quê? Eu já estou organizando a minha agenda de 2024, agora em dezembro, gente. Eu faço um planejamento antecipado. Para quê? Para nem eu me sobrecarregar e nem você ficar sem a vaga. Então, eu atendo até um limite. Passou daquele limite, aí eu só consigo oferecer para você os meus cursos gravados, porque aí chega um momento que eu não tenho mais aula ao vivo para oferecer, certo? E para os amigos, por exemplo, também tenho muita demanda, gente, reversa. Como assim? Tem brasileiros no exterior que estão precisando da minha ajuda com inglês e com espanhol, e tem estrangeiros aqui mesmo do Brasil ou de outras partes que estão precisando da minha ajuda com português. Você, amigo venezuelano, você, amigo colombiano que me assiste aqui sempre, amigas que querem dominar e melhorar o português, eu também tenho uma oportunidade para vocês, conversem comigo. Não só falando das oportunidades, nessa live eu vou também contar para vocês como que funcionam as aulas. Tem muita gente que me acompanha, mas tem curiosidade, não sabe como é, como é que são as minhas aulas. Bom, primeiro passo, você precisa agendar comigo uma entrevista para eu te conhecer mais, saber as suas necessidades, saber em que nível você está, se é do zero mesmo, se você já tem algum conhecimento, e lhe matricular na turma certa. Eu tenho 2 modalidades de aula, pessoal, que são as aulas VIP. O que é VIP? Very Important Person. É um termo, né, para isso, VIP, né? Então, eu tenho um atendimento VIP, certo? Mas eu tenho também a oportunidade maravilhosa que é para aulas em duplas ou grupos, onde o valor da sua mensalidade ele fica mais acessível, você faz novas amizades, você treina o seu inglês, o seu espanhol, o seu português e você tira proveito da aula também. Mas qual que é a diferença do VIP, do VIP, para o aluno de turma? As turmas, gente, eu já digo para vocês o dia e horário que eu tenho. Igual uma escola de idiomas, né? Geralmente, quando você vai ter aula em turma, não é você que diz, olha, eu quero ter aula no sábado, 10 horas da manhã. Não, você vai na escola, eles mostram a turma, os horários que tem, você escolhe dentro daqueles horários. Então, eu trabalho mais ou menos assim. Desculpa, gente. Eu trabalho assim, vamos supor assim, Tamara, eu quero aprender contigo espanhol nessa modalidade de turma. Como é que eu faço? Eu faço o teste de nível com você para saber qual é a turma que você vai estar e eu vou te apresentar os horários. Vamos imaginar que é espanhol nível intermediário. Aí eu te mostro lá, olha, eu tenho terça e quinta das 8 às 9. Eu tenho segunda e quarta de tal horário a tal horário. Geralmente eu ofereço eu ofereço os 3 turnos. Eu ofereço turma de manhã, turma de tarde ou turma à noite. Então não tem desculpa. Não posso de manhã, tem de tarde. Não posso de tarde, tem de noite. Mas horários já pré-selecionados. O VIP, ele é um pouco mais flexível no seguinte, que é só, não é que é nem flexível a palavra. O VIP, a atenção é mais voltada para você, né? Então, por exemplo, tem certos aspectos, certas coisas que você quer conversar na aula, talvez você teria vergonha de estar num grupo para
para falar de certos assuntos, então você pode contratar a aula VIP. E aí o meu planejamento vai ser em cima da sua necessidade, certo, gente? Então vamos lá, para organizar as ideias. Quais são as informações importantes? Vocês que são brasileiros que moram fora, estou com horários para atender vocês, mas já preciso me organizar ainda esse mês, que as aulas já começam em janeiro. Vocês que são brasileiros também, que estão no Brasil, também tem um horário com turmas e grupos. E vocês que são estrangeiros que residem aqui ou em outros países também tem vaga para português, tá, gente? Então, como eu estava falando no início da live, por que eu estou falando, chamando a atenção especialmente do pessoal que mora fora? Porque preciso falar com você no Zap. Tá certo, Érica Fernanda, né? Pois pode me chamar, viu, Fernanda? Depois da live que a gente fala, já lhe encaminhei, tá bom? Vou já conversar com você, viu? Eu tô aqui, gente, contando para vocês as novidades que eu estou preparando para 2024, viu? Já estou planejando a todo vapor o novo semestre para atender vocês, novos alunos, novas turmas e tudo, gente, passa pelo planejamento. Para quem chegou depois, no início da live eu estava falando sobre o fato de morar fora. Tanto você brasileiro que tem o sonho de morar fora ou já mora fora, quanto o contrário. Nós estamos recebendo estrangeiros aqui no Brasil. E às vezes, gente, há uma ideia, se propaga uma ideia de que basta você mudar de país que você vai ser fluente. Só que quando a gente chega, e eu digo por experiência própria, vou já contar uma história pessoal para vocês. Quando você chega no outro país, quando você passa do aeroporto, você já tem um choque cultural e linguístico. Porque você vê assim, meu Deus, eu não sei de nada e agora eu vou morar aqui, eu não falo inglês direito, eu não entendo o espanhol deles que falam muito rápido, e agora? Aí você faz coisas simples do dia a dia, você vai numa lanchonete, você pede um lanche, você olha o cardápio, você não entende bem. A pessoa que vem te servir fala super rápido, você não sabe, aí você tem que apontar ou mostrar a foto do que você quer. Então, gente, é muito difícil. Dá para viver fora assim ou passear assim? Dá, mas limita muito. Aí alguns dizem, mas eu uso o Google Tradutor, mas eu uso a mímica. Mas, gente, você vai se contentar com isso? A um prazo pequeno ou médio, dá para ficar assim. Mas com o tempo você vai ficar cansado, cansada. Às vezes você não tem, o seu celular descarrega, você não tem ali o celular na sua mão o tempo inteiro. E aí? Como é que você vai expressar os seus sentimentos no outro idioma se você não sabe? Então, para isso que eu estou aqui, para dar a você essa liberdade de você poder viajar, de você conquistar sonhos, de você atender mais clientes. Porque, gente, olha, as oportunidades, elas não estão só fora do Brasil, não. Elas estão aqui pertinho da gente. Se você está me assistindo do Brasil, quantos clientes estrangeiros você já deixou de atender porque você não entende bem eles? Ou você fica com medo e encaminha para outra pessoa? Eu já deixei de atender cliente de outros idiomas. Então, é muito importante. Olha, hoje em dia é um investimento. Onde é inglês, espanhol ou você estrangeiro que mora no Brasil, é essencial que você fale português. Por quê, gente? Por exemplo, tem muitos amigos da Venezuela que estão morando aqui no Brasil, estão em busca de oportunidade de trabalho ou já estão trabalhando. E assim, claro, quem fala espanhol entende o português? Relativamente entende, mas limita se você não sabe falar o português. Na hora que você vai também, não só, gente, a nível de trabalho e vendas, não. Você adoece, você vai num posto, você vai no hospital, como é que você vai explicar os seus sintomas? Ou você está numa viagem no exterior e tem um problema, tem que ir para o hospital. Você vai saber explicar a dor que você está sentindo em inglês? Então fica o questionamento. Essa live eu vou deixar salva, mas antes eu prometi de mostrar para vocês como é que funcionam as minhas aulas, né? Então vamos por partes. Eu vou mostrar para vocês um pouco do inglês, tá? E depois do espanhol e do português. Vamos falar dos 3 idiomas. Olha, eu vou aqui mostrar para vocês do material do inglês primeiro. Eu tô olhando para cá porque eu tô com o computador. Tem uma plataforma para mostrar para vocês. Olha, hoje, mais cedo, eu tive aula com a aluna Dani, com a querida Dani. Ela já está, gente, no nível, só confirmar aqui, B2, que é o nível independente, certo? Ela começou comigo no nível B1, que é no intermediário, né? E aí ela já tá no nível B2.
O material atual que eu uso se chama Smart Choice, é uma coleção da Oxford. Tenho alunos e amigos que são fãs daquele outro, gente, da Oxford, deixa eu tentar lembrar, English File. Eu também gosto muito, mas eu já acho a linguagem do English File um pouquinho mais difícil. Então, eu troquei pela coleção da Smart Choice e vou mostrar para vocês algumas vantagens para você, amigo, que quer estudar comigo, ou você, professor, também que quer aprender ou escolher o material, né, gente? Então, olha, vou mostrar para vocês aqui essa unidade 1. Aqui é para o nível já independente falante, certo? How have you changed? É a pergunta da primeira unidade. Então, ele começa apresentando vocabulário, aí em seguida ele vem para o Language Practice, que é uma seção dedicada à gramática, aqui é os meus post-its, gente, as minhas anotações também pessoais. Aí tem depois o Listening, certo? E eu gosto de anotar e resolver as questões porque nós alunos, ou nós professores também somos alunos, né? Então, aqui é o nível mais avançado. Um pouquinho mais avançado. Aí, além do livro, ele acompanha o caderno de exercícios, que como o nome já sugere, olha, tem a mesma capa e tudo, mas o foco maior são atividades, certo? Então, tem atividades aqui para você completar, circular as palavras, tem atividade de leitura, certo? Tem atividade também auditiva. Ele é bem prático, gente. Ele apresenta um vocabulário. Olha aqui, ó, falando de sintoma, né? Olha. Aqui, acho que ela quebrou o tornozelo. Como é que fala isso em inglês? Então, você aprende nas aulas, né? Situações do dia a dia. Nada mirabolante que você nunca vai usar. Tudo que você vai aprender comigo nas aulas, você vai usar em algum momento na sua vida. E-mail. Quem é que não troca e-mail hoje em dia? Então, você vai aprender a redigir um e-mail, certo? Além do material físico, nós temos essa plataforma maravilhosa. E eu vou dar aqui o clique para vocês conhecerem. Esse é o material do B2, tá? Se você vai começar do zero, é outro material. Aí aqui, olha, tem por unidade treinos. Treino de vocabulário, treino de gramática, treino de conversação, de escrita. Esse discussion é uma sessão voltada justamente para você dar o seu ponto de vista, né? Deixa eu ver se carrega. Pronto. Aqui, por exemplo, moving to another country. Olha, gente, deu certinho com o assunto da live. Tem a ver com mudança de país, né? Se mudando para outro país. Olha só o ponto para você analisar e discutir comigo. What do you think are the positive and negative things about moving from one country to another? Que pergunta top, gente. Aqui tá perguntando assim, qual o seu ponto de vista, né? Na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos de se mudar de país? É bem interessante, né? Então, a gente tem aqui o discussion board, onde você consegue compartilhar as suas ideias, né? Eu cadastro você nesse board, aí você consegue compartilhar as ideias ou compartilha comigo ao vivo nas aulas, certo? Então, o material muito rico. Tem a parte também de vídeo, para você treinar o seu inglês com vídeos. Tem a parte de leitura, de escrita. Então, eu consigo acompanhar o seu progresso. Você consegue ter essa liberdade de estudar, não só no dia da aula, mas depois. Eu amo esse tipo de atividade aqui que eu vou mostrar para vocês, que você consegue gravar a sua voz, lendo o texto, e depois você vai ouvir. Esse é um exercício que tem aluno que tem vergonha de fazer. Ai, professora, eu não gosto de ouvir minha voz em inglês, não. Mas é uma oportunidade de você mesma avaliar o seu progresso. E aí, às vezes, gente, quando a gente escuta a nossa voz, é que a gente se emociona e vê, meu Deus, eu melhorei muito. Aí eu gosto de registrar, gente. Eu tenho vídeos aqui da época que eu fazia curso. Quando eu assisto esse vídeo, eu fico tão feliz, porque é um divisor de águas, você vê o seu progresso. Então, não tenha vergonha. É até um exercício para você fazer em casa mesmo, começar a gravar a sua voz no WhatsApp. Grava a voz como se você estivesse mandando áudio para você mesmo, que aí você vai vendo o seu progresso, quanto de inglês você já está falando. É muito legal, o quanto de espanhol ou português, né? Então, aqui, por exemplo, tem assim, talk about a time when you surprised a family member or a family member surprised you. Para você pensar numa situação, como aqui já é um nível mais avançado, né? Você que vai criar a história, onde você vai pensar numa situação em que você surpreendeu ou fez uma surpresa para a sua família ou foi surpreendido, surpreendida.
Então, essa plataforma, você, ao comprar o livro, você tem acesso de 1 ano e 8 meses, quase 2 anos para você usar. Ela está dividida por todas as unidades do livro. Olha, como eu fiz a primeira atividade, então aparece para mim, ó, 1 de 8. Já fiz uma atividade, mas ainda falta fazer as outras. E aqui você consegue acompanhar os scores, né? A porcentagem do que você já fez, o que precisa ser feito. Tem os progress tests e as bonus activities, né? São espécies de provas e testes para ver o quanto que você está aprendendo. É incrível esse material. Esse é o de inglês. Mas aí você diz, não, inglês eu já sei. Eu quero estudar com você o espanhol. Vou tentar colocar o celular aqui, gente. Que eu tenho que até que comprar um... Como é que fala? Um suporte novo, que o meu suporte, ele tá quebrando, sabe? É onde coloca o celular. Vou mostrar para vocês agora a coleção de espanhol básica. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. É a coleção Vente. Por que eu escolhi essa coleção para ensinar espanhol para vocês? Por várias razões. Uma delas, gente, pessoal que está me assistindo, é que além de você se expor ao espanhol, a diálogos práticos, você vai se expor a notas culturais. Tem esses quadrinhos verdes, olha, que eles sempre tem assim, ó, para ajudar-te. São dicas, né? Formas de ajudar você, mas sem ser cansativo. O livro é bem visual, tem imagens. Os quadrinhos, quando trazem gramática, são são menorzinhos, né? Para quem está iniciando. Tem muito diálogo, que é bom porque já ajuda na sua leitura, na sua audição, conversação. Tem a seção Orro. Orro significa atenção, ó. Presta atenção, né? Então, é bem legal. E aí, esse livro, eu gosto dele porque ele ensina o espanhol, mas ele ensina muito da cultura, que é outro aspecto que a gente tem que se preocupar quando vamos aprender o idioma. Saber um pouco também da cultura local, né? Quais são os países que falam espanhol no mundo, dados importantes. Esse livro é sensacional. Esse é o livro do aluno, começando do zero. Tem o caderno de exercícios e tem a plataforma. Já o português para estrangeiros, eu uso uma apostila que foi produzida pela professora Laís Guerra, ela que é uma especialista em produção de materiais de idiomas, ela é brasileira, e eu não poderia ter escolhido material melhor. O material de português, ele também é maravilhoso. Ele vem com o livro do aluno, caderno de exercícios e um plano de estudos, para você ter conteúdos de português para estudar todos os dias. E os meus alunos também de espanhol e de inglês também ganham um plano de estudos semestral. Então, todos os dias o que não vai faltar é conteúdo para você estudar e aperfeiçoar o seu idioma. Certo? Eu estava aqui procurando, gente, mas a apostila de português eu vou ficar devendo vocês, porque ela está aqui no computador. Mas deixa eu ver se eu encontro e eu mostro para vocês, tá? Ah, e é porque eu estava digitando português em inglês. Deixa eu ver aqui. Certo, pessoal? Então, assim, o objetivo dessa live é mostrar para vocês o quê? Invistam. Não tenham medo. Seu 2024, pessoal, uma coisa que eu aprendi. O ano da gente, ele só vai ser melhor se a gente fizer alguma coisa para ele ser melhor. Olha a Ingrid. A Ingrid também está no Canadá. Ingrid, aproveitando que você está aqui, amiga, me confirme uma coisa. Eu estava no começo da live comentando com as amigas e os amigos que muita gente acha que ao se mudar para um país, automaticamente ela já vai ser fluente. Mas será mesmo que é assim, Ingrid? Você que sempre foi boa com idiomas, não seria melhor se preparar até mesmo antes, se for possível? Eu estou fazendo entrevistas de novos alunos, Ingrid, inclusive um deles mora no Canadá. E ele estava me comentando a dificuldade que foi, porque ele foi com a esposa sem saber inglês, nem francês, nada. Obtiveram a oportunidade de ir, estão lá, mas estão tendo muita dificuldade com o inglês. Então, eu estava aqui animando os amigos na live a se prepararem, a investirem agora em 2024 e começar. E eu, embora seja brasileira e esteja no Brasil, isso é uma boa vantagem no sentido de que eu entendo você que está fora.
né? Eu entendo o que você já passou, eu entendo alguns detalhes que às vezes quando você vai ter aula com um nativo, se você é iniciante, às vezes você não vai entender o inglês dele ou dela, vai falar muito rápido, você vai se sentir deslocado, deslocada. Eu até recomendo a aula com nativo, recomendo, quando você já está com um nível intermediário ou avançado. E eu estava comentando, deixa eu ver o que a Ingrid disse. Eu estava comentando também, Ingrid, se você estiver ainda ao vivo aqui comigo, que o que faz um professor ser bom, uma professora ser boa, não é se ele é ou não nativo, mas o quanto de preparo esse professor, essa professora tem, a formação, o quanto essa pessoa está se qualificando para atender o seu público, né? Porque às vezes tem muito disso. Eu vou para o Canadá, não vou me preparar, não. Vou só comprar passagem, chegar lá, meu cérebro vai dar um negócio aí, eu vou conseguir falar. E aí você sai de casa, vai comprar um lanche. Meu Deus, como é que pede o lanche? Tem os aplicativos, ok, ótimo. Mas às vezes você quer falar, você não quer só depender de aplicativo, né? Bora ver o que a Ingrid pode acrescentar aqui, que a Ingrid tem experiência na prática, a pessoa certa aqui na nossa live para nos contar. Com certeza, o francês tem sido uma dificuldade. Eu falo inglês e espanhol. Atualmente eu trabalho em uma empresa que exige o inglês. Olha aí, gente. Olha a palavra que a Ingrid usou. Exige. O inglês hoje, pessoal, não é mais assim um artigo de luxo. Ou então uma coisa secundária. Se eu quiser, eu aprendo. Não. Às vezes se torna até uma exigência. Isso é verdade. O que faz o professor ser bom são os resultados que tem com os alunos. Exatamente. Então, hoje eu não ligo mais. Mas, por exemplo, antigamente... Eu não sei se tem a ver com a idade que eu comecei, né? Mas muita gente falava assim, mas ei, vem cá, você já morou fora? Você é formada? Sendo que eu já tinha me formado, né? Você é assim, não sei o quê. Então, às vezes as pessoas... Hoje não, porque quando você começa a ter os resultados, ter feedback de alunos, o pessoal já vai confiando mais. Mas o começo é bem difícil, porque as pessoas confundem, né? Profissionalismo com morar fora ou ser nativo. E a Ingrid está aqui para comprovar que não é bem assim, né, Ingrid? E, Ingrid, como que o inglês e o espanhol te ajudou, ir sabendo o inglês e o espanhol te ajudou a ter mais sucesso aí no Canadá? Sucesso que eu digo de se comunicar, de encontrar um trabalho, de fazer novas amizades. Você conseguiria compartilhar com a gente os benefícios? Que é algo que muita gente que tá aqui no Insta tem vontade, né, de morar fora. E eu sempre falo, gente, por favor, se preparem, né? Eu prometi que eu ia contar uma experiência pessoal. Ano passado, eu passei um tempinho na Argentina, né? Que eu sempre quis passar um tempo em algum país que fosse aqui mais pertinho mesmo na América do Sul. Eu já tinha ido ao Chile e eu fiquei, assim, bem assustada quando eu cheguei no aeroporto lá no Chile, porque eu ainda não falava muito bem o espanhol. Então, quando eu passei pela imigração, tava até com a minha mãe, que também não falava espanhol, eu fiquei bem nervosa, com medo de eles entenderem errado o que a gente estava indo fazer lá e nos barrar, fiquei bem nervosa. E agora, quando eu fui ano passado para a Argentina, gente, eu senti uma diferença, uma gratidão tão grande, porque eu confesso para vocês que eu nunca fui muito fã do espanhol. O inglês sempre foi, assim, a minha paixão. Mas tem um momento da vida que a gente tem que abrir a nossa mente e não se limitar. Você pode amar o inglês? Sim, mas abra a sua mente para aprender outros idiomas. E o espanhol, gente, faz total diferença. Então, lá na Argentina, gente... Eu, primeiramente, agradeci a Deus, mas também, segundo, por já ter ido com o espanhol um pouquinho melhor. Na hora de sair, na hora de se comunicar com eles, o ritmo de fala deles é diferente. Olha, para negociar as coisas assim que eu não tava lá a trabalho, mas eu digo assim, fazer negócios no sentido de comprar, né? Por exemplo, quando eu entrava numa loja, para perguntar preço, tamanho, para perguntar se aceita cartão, se parcela, se não parcela, fazer negócios nesse sentido, né? Eu não tive dificuldade porque eu já sabia o espanhol, né? Claro que todos os dias nós estamos aprendendo. Então, eu acho muito perigoso quando alguém diz que não quer, que não vai aprender, que vai sem saber mesmo e acha que vai dar certo. Dá certo, muitas vezes dá, mas você vai passar muito mais dificuldade. Deixa eu ver o que a amiga escreveu. Sim, ajudou muito e ajudou para aprender uma nova língua como francês. My dream, meu sonho. Eu comecei o francês, o básico, mas precisei parar na época. Quero muito voltar porque acabei esquecendo um pouco que eu aprendi. Eu costumo dizer que o inglês mais o espanhol, mais o português misturado dá o francês.
Ah, e depois eu quero dicas de como dar um up aí no meu francês, assim, que técnicas você usou. Porque assim, gente, embora eu estude idiomas e ensino idiomas, eu não sei. Eu tenho uma certa trava com o R do francês. Eu ainda não aprendi assim, uma técnica para. E eu lembro, eu não sei se isso me traumatizou um pouco, mas eu fazia aulas, acho, e ela também me segue aqui, mas eu amo essa professora, que ela não entenda mal. Mas a minha professora de francês, ela ficava falando assim, tu tá falando em inglês. Esse teu R aí é do inglês. Então, às vezes, a gente leva muito a sério o que o professor fala. Então, eu tenho muito essa preocupação. Porque mesmo que o que ela disse é verdade, ela não me ajudou, porque foi pior. Porque sempre que eu tentava falar uma palavra e dizia, não vou falar porque tá errado, eu tô falando o R do inglês. Então, às vezes, deixar o aluno livre, falar, mesmo que esteja errado, não é assim, ok, tá errado, parabéns, não. Mas deixar a pessoa à vontade, que eu acho que com o tempo vai fluindo, né? Porque pronúncia é prática. E claro, eu levei o inglês, carreguei o acento do inglês pro francês, porque foi a primeira língua estrangeira que eu aprendi. Então, acho que meio que misturou, atrapalhou um pouco. Mas é muito legal, né, gente? Idiomas, assim, abrem muitas portas. Ingrid, quando é que você vem nos visitar? Espero que você possa vir em breve ao Brasil. Gosto muito de acompanhar os seus stories, suas fotos, sempre muito linda. Fico muito feliz por você. Gente, então, olha, só para resumir essa live, porque eu converso muito. Quem precisar da minha ajuda, agora para 2024... esperamos você aqui, Ingrid. Vamos tomar um café, por favor? Eu amo café, não sei se você gosta, mas se você não gostar, a gente combina uma outra atividade. Eu gosto muito de ir para cafeteria. E agora aqui em Fortaleza tem uns locais bem legais que não tinha antes e estão inaugurando. Ah, Ingrid aceitou o convite. Ah, pois tá ótimo. Vamos sim. Por favor, me avise quando você estiver em solo cearense, que vai ser uma alegria para mim de rever depois de algum tempo, né? Então é isso, gente. Essa live ela vai ficar salva. Vou até deixar ela destacada para mais amigos assistirem. E até, Ingrid, venha mesmo. Até mesmo você, Ingrid, se alguma amiga sua daí do Canadá precisar de ajuda com português, é um novo serviço também que eu tô começando agora. Estou também atendendo amigas e amigos que precisam melhorar o português. É que tem um sonho de até vir passear no Brasil, ou não tem planos, mas quer desenvolver esse projeto de aprender português, estou também por aqui, tá bom? Então, qualquer dúvida me procurem, me mandem mensagem, estou entrevistando novos alunos e início para agora em janeiro, na primeira semana de janeiro, tanto as aulas que serão ministradas em duplas e grupos, como os horários VIP. Depois eu vou ver se eu coloco nos stories os horários, gente, mas vocês podem também me mandar direct, que aí eu envio o folder com horários, valores e maiores informações, tá bom? Pois uma ótima manhã, um ótimo dia. Obrigada a Ingrid que esteve aqui comigo, foi muito bom. A Alana Menezes também passou por aqui, o Arthur, a Érica, né? E os demais amigos, a Gênesis, e os demais amigos que vão assistir depois o gravado, tá bom? Fiquem bem, uma ótima sexta-feira e vamos investir, porque aprender um novo idioma não é gasto, é investimento, vai te dar mais autoestima. Nunca subestime, gente, as oportunidades que podem aparecer na sua vida. Não se diminua, não ache que você nunca vai poder fazer uma viagem internacional porque você não tem dinheiro, que você sempre vai morar no mesmo lugar que você mora. Gente, a nossa vida ela muda tanto, tanta coisa pode acontecer, mas com certeza se você se preparar para essas oportunidades, você vai ser muito mais feliz e vai passar menos perrengue. Experiência própria, tá bom? Então contem comigo para ajudá-los em 2024. A nossa vida só muda se a gente empreender atitudes e mudanças. Não só falar, eu quero, eu vou começar, mas realmente partir para ação, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem por mensagem e vai ser muito bom atender vocês e trocar uma ideia, tá certo? Até mais, pessoal! Depois eu volto com mais lives para a gente conversar mais e trocar ideias. Estou anotando também muitas dúvidas que vocês me mandam em caixinha de perguntas que eu acho que super merece uma live. Porque a vantagem da live fica aqui no feed, todo mundo vê, né? E interagem. Pode deixar também os seus comentários aqui na live, dúvidas e perguntas. Até o próximo vídeo, até outra oportunidade. Tchau, tchau!